Olá, meus queridos amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira, nosso manual diário para entendermos a nós mesmos e aos outros, porque todos somos espíritos, não é mesmo? Então, a pergunta de hoje, nós temos duas, né? A primeira será, e qual a orientação quando a entidade que se manifesta como criança se inclui entre os espíritos protetores, guias espirituais ou membro de falanges de socorristas espirituais? Muito legal essa, né? E tem outra que é a seguinte: e quando os espíritos se apresentam condicionados como debilóides, loucos, exibindo defeitos, limitações físicas ou ainda formas larvares ou animalescas, o que fazer, né? Então, Wanderley Pereira nos ensina tudo isso. Responde todas essas perguntas. Vamos recapitular na primeira, para a gente poder entender pela resposta, qual foi a pergunta, né? E pela pergunta, qual será a resposta? E qual a orientação quando a entidade que se manifesta como criança se inclui entre os espíritos protetores, guias espirituais ou membro de falanges de socorristas espirituais? Resposta: mais uma vez, recorremos à opinião respeitável do professor Herculano Pires, que, se referindo diretamente a este aspecto, por demais delicado das manifestações espíritas, recomenda textualmente, aí abre aspas, citando Herculano Pires: quanto às manifestações de crianças que são consideradas como espíritos pertencentes a legiões infantis de socorro e ajuda, o doutrinador não deve deixar-se levar por essa aparência, mas doutrinar o espírito para que ele retome com mais facilidade a sua posição natural de adulto, o que depende apenas de esclarecimento doutrinário. Fechando aspas. E aí ele continua. Ele se refere ainda às correntes de crianças que se manifestam nas linhas de Umbanda e noutras formas do mediunismo popular, que estão, na sua opinião, em condições de ser encaminhadas como espíritos adultos no plano espiritual. Abrindo aspas, citando novamente: se lhe dermos atenção, continuarão a manifestar-se dessa maneira, entregando-se a simulações que, embora sem intenções malévolas, prejudicam a sua própria e necessária reintegração na vida espiritual de maneira normal. Fechando aspas. E adverte, abrindo aspas novamente: esses espíritos, apegados à forma carnal em que morreram, entre parênteses, como crianças, entregam-se a fantasias e ilusões que lhes são agradáveis, mas que ao mesmo tempo os desviam de suas obrigações de após morte. Fecha aspas. E aí o autor continua: esta não deve ser uma regra, porque a diversificação, as nuances infinitas do mundo espiritual não comportam regras, mas um roteiro que pode ser mudado de acordo com as circunstâncias e o bom senso. Não será este, certamente, o tratamento que o doutrinador deverá dispensar a espíritos que, por uma circunstância especial, conservam as suas aparências infantis. O espírito Irmão Jacó, por exemplo, nos dá notícias na sua obra Voltei, é o nome da obra, psicografada por Chico Xavier, dos escoteiros do heroísmo espiritual. Espíritos de excepcional adiantamento moral e que fazem parte de caravanas em missão de socorro a adultos e crianças desencarnadas. No livro Colônias Espirituais, Lúcia Loureiro nos diz que, abrindo aspas, muitas dessas crianças se tornam mentoras dos próprios pais. Fechando aspas. E o autor continua: tem ainda os casos de reuniões de desobsessão em que os espíritos mentores utilizam outros com características perispirituais infantis para sensibilizar obsessores embrutecidos.
Mostram, por exemplo, a pais vingadores, filhos pequeninos, deles separados apenas pelas vibrações do ódio, dos seus propósitos cristalizados de vingança contra antigos algozes. A orientação do professor Herculano Pires, todavia, permanece como altamente válida também para os que se manifestam nas sessões como crianças, alegando de forma aparentemente ingênua e melíflua que não querem fazer mal, mas apenas brincar com as crianças encarnadas que acompanham, que elas vão brincar nos parques das instituições educativas do mundo espiritual com outros amiguinhos em tratamento. E aí, gente, temos a segunda pergunta. E quando os espíritos se apresentam condicionados como debilóides, loucos, exibindo defeitos, limitações físicas ou ainda formas larvares ou animalescas? E aí, temos a resposta. De volta à erraticidade, os espíritos não rompem de imediato com as aptidões, vícios e inibições que caracterizaram, na experiência física. Como desencarnado, o espírito continuará exibindo e experimentando as mesmas limitações e condicionamentos de sua existência carnal por mais ou menos tempo, dependendo do seu grau de evolução, do preparo espiritual. Assim, continuam com seus defeitos físicos, suas limitações psíquicas, as antigas enfermidades, os mesmos desequilíbrios, vícios, imperfeições, até que, assistido por benfeitores e tratados em instituições espirituais apropriadas, tenham superado as suas inadaptações e se vejam finalmente reintegrados à vida normal do outro mundo. Ora, nesse período de readaptação à erraticidade, eles poderão se manifestar nas sessões de desobsessões, como recurso de orientação e esclarecimento. O professor Herculano Pires é de acordo que esses seres, e aí abre aspas, sejam chamados à razão, fecha aspas, pelo doutrinador, e justifica sua orientação, esclarecendo que esses espíritos são da classe dos que, abrindo aspas, se entregam comodamente à lei de inércia, querendo continuar indefinidamente como eram na sua encarnação, fechando aspas. Ele aconselha que o doutrinador não deve contemporizar com essas situações, devendo empregar todos os meios para retirá-lo da acomodação, induzindo-os à reflexão e ao exame de suas responsabilidades na recomposição da própria caminhada evolutiva, utilizando-se dos imensos recursos que a providência divina lança em profusão ao alcance de todas as almas. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima.